triste começo da escravização e racismo no mundo. E quando é que o homem olhou para o outro e fala, a cor da pele dele é menos do que eu posso escravizar? Quando que acontece isso? Só para lembrar que tanto em Grécia quanto em Roma, em todas as sociedades escravistas, persas, etc., a escravização de um ser humano não dependia da sua melanina. Os romanos tinham escravos germânicos. Quem era derrotado em guerras. Houve, em alguns momentos da história romana, antes de uma reforma na República e também em Atenas, eram escravos por dívidas. Ou seja, você não conseguiu pagar e você vai oferecer filhos ou ter que ser escravizado para pagar essa dívida. Pagar. Mas geralmente em Roma a escravização deriva de uma derrota em guerra, e aí um romano ele trata o escravizado não exatamente pela aparência. O romano, por exemplo, vai comprar no mercado um professor de grego para os seus filhos. Então comprar? Lá porque ele tem gregos escravizados, ele precisa escolhe, preciso de um professor de grego bem formado. Aí capturamos essa cidade e tem esses professores. Então, por exemplo, grandes filósofos como Epicteto foram escravizados. Epicteto é um filósofo estoico da época de Nero. Ele foi escravizado. Por exemplo, grandes personagens intelectuais foram escravizados. E não era uma questão de pele ou de etnia. Os romanos têm escravizados loiros de olhos azuis. Não? A palavra eslavo, ou seja, os habitantes do leste europeu, deriva de escravo. Porque eram escravizados os eslavos em grande quantidade. Então, associar o escravizado à pele é um fenômeno mais recente, da Idade Moderna. A partir da Idade Moderna, no mundo ocidental, escravizados são afrodescendentes. E indígenas também. O indígena foi escravizado desde o início, mas o indígena tem uma questão. Quando se inventa que o indígena é preguiçoso, é uma justificativa porque o indígena não dá o lucro que o africano dá, porque não tem o comércio de tráfico. O tráfico de seres humanos é a maior fonte de renda da colônia. O tráfico, as maiores fortunas da colônia não são os donos de engenho, são os traficantes. Quando você olha aqueles casarões do Pelourinho, na Bahia, restaurados, ali moravam traficantes. Os caras, o que é a droga hoje, o traficante de droga... O traficante é o grande milionário do período colonial, e claro que há ricos das minas, há ricos também de grandes fazendas, mas o traficante de escravos é inclusive o emprestador de dinheiro, é o capital financeiro do período colonial. Até 1850, até o fim forçado do tráfico, eles são uma grande fonte de renda. Então, os indígenas não constituem essa rede internacional. Os indígenas são próprios de áreas pobres, como Maranhão e São Paulo, que não podendo comprar escravizados africanos, áreas pobres, São Paulo e Maranhão, vão ter muita escravização indígena. Mas por que a opção da África, por exemplo, como polo de... Bom, aí é uma questão que o Laurentino Gomes explica melhor do que eu possa explicar nos seus sempre recomendáveis volumes de divulgação dessa ideia. A partir do momento que o Estado europeu precisa de braços no novo mundo, ele está conquistando portos na África de exportação de seres humanos. A escravização existe na África há bastante tempo. Ela é em uma instituição, inclusive, só que, graças à presença europeia, ela se torna uma máquina produtora. Mas antes dos europeus eram derrotados Tem várias origens. Por exemplo, tribo derrotava outra e escravizava. Exatamente. Tem, ou simplesmente de caçadores que iam ao interior e pegavam outros grupos. Ou em sociedades islâmicas onde a escravidão sobrevive até o século XX. É? Então, nós temos escravizados no mundo islâmico até o século XX. Ele continuou, porque era uma instituição cultural prevista e faz parte desse sistema. Agora, a partir da Europa, o que acontece é que esse sistema se torna um sistema definidor de todo o continente. Entendi. É como se agora eu pudesse dizer assim, sempre houve consumidores de drogas no Brasil, mas de repente chega a figura do traficante e este vai reorganizar a economia, a força política
em torno do comércio atlântico de escravizados. E todo mundo ganhou, né? Todo mundo ganhou. Alguns países que foram grandes traficantes, como Inglaterra e Holanda, por vários motivos que daria outro programa, foram abandonando isto. Aliás, assista um programa que a gente fez sobre escravização aqui no Brasil, que a gente fala muito sobre isso. E esses países foram abandonando a Holanda e a Inglaterra. E outros, como Portugal é um grande escravizador de comunidades. E os navios com brasileiros ou portugueses, eles iam e voltavam. O comércio triangular, que a gente chama, por exemplo, anglo-saxão. Saíam de Portugal, iam para a África e vinham para o Brasil. Hoje nós sabemos que o comércio horizontal é muito frequente na colônia. Esse é um debate muito grande. Ou seja, as relações entre Luanda e Salvador, entre Angola e a Bahia, são muito fortes. Ou seja, aqui se cria um sistema que não passa mais diretamente por Lisboa. Já é direto? Quando os holandeses conquistam o Nordeste, primeira tentativa, tomam Salvador e depois são expulsos de lá, quando voltam em 1630, os holandeses têm uma visão muito prática do mundo. Conquistam grande parte do Nordeste, do norte da Bahia, até quase o que hoje é Maranhão e Ceará, os holandeses conquistaram. Toda a região açucareira de Pernambuco. Eles perceberam uma coisa: isso aqui não vale nada se nós não conquistarmos Angola. Sério? E aí os holandeses mandam uma frota para Angola. Para dominar o tráfico. Dominar o tráfico, porque não existe Brasil, como diz o padre Antonil num documento do século XVIII, o escravo, ele usava a expressão que hoje nós não usamos mais, o escravo constitui nas mãos e nos pés do senhor de engenho. Então, a partir desse momento... Se não houvesse escravidão, não existia a exploração do Brasil de qualquer tipo de... Não tem como fazer com a cana-de-açúcar, que é uma gramínea exótica, né, não é do Brasil, não tem como você fazer em larga escala essa monocultura e o engenho, se não houver mão de obra em larga escala. E isto é um dado de construção do país.